se sentiu cansado? Você já se sentiu cansado alguma vez? Pô, talvez você esteja cansado agora, né? Uma sexta-feira. Então teve toda a rotina da semana, a galera que está em prova, recuperação. Às vezes já está, né, no final do semestre aí da sua faculdade. Às vezes no final do bimestre da sua escola. Ou sei lá como é que conta, né? Que conta 6 meses, conta 2 meses, conta 3 meses. Não faço ideia, mas você está no final de uma rotina aí, não está? Está cansado? Se sente cansado? Pô, vou te falar o que é cansaço. Eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que era assim. Eu estudei na UF, né? E aí, pô, eu estudava, eu tinha todo um desgaste, eu ia para o Rio, eu voltava depois para a UF, então eu estava cansadíssimo, assim. Aí sempre que eu falava com essa professora, o nome dela era Silvia Damasceno. Aí eu falava assim, professora, eu estou cansado porque eu fiz uma opção de coisa. Aí ela falava assim, senta aqui, meu filho, que eu vou te explicar. Aí quando eu sentava, ela contava a história da vida dela, que era 10 mil vezes pior que a minha, mais cansativa que a minha, muito horrível. Aí eu dizia assim para ela, tá tudo certo então. Vou voltar para o meu lugar. Tentando dar aquela desculpa para a professora, né? Mas que não colava. Cara, vou te explicar o que é cansaço. Eu lembro que quando meu filho nasceu, cara, eu morava num prédio em São Gonçalo, e aí eu morava no 4º andar de um prédio que não tinha elevador. Então, saca só, tinha que subir de escada. E o 4º andar, na verdade, era o 5º, porque assim, ele contava 1 no 2º andar, 2, 3 e 4. Então, eu subia 5 andares, na verdade, para chegar à minha casa. E aí, acontecia o seguinte, minha esposa estava grávida. Antes, ela não podia, fazer muito esforço. Então, já vim de uma pressão sinistra, porque para poupá-la, eu tinha que fazer mais esforço do que nunca. E aí ela teve filho e aí continua aquela pressão, né? Então eu ia para o mercado, eu saía às vezes do trabalho, tinha que passar no mercado, cansadão. Aí tinha que passar no mercado para fazer compras. Guanabara, você sabe o que isso significa, meu amigo? Aí, altas emoções, o pessoal me empurrava, me dava cotovelada, coisas do tipo tal. Aí eu pegava as promoções do Guanabara, que é para economizar. E aí no meio daquela luta, cara, eu tinha que levar as compras todas para casa. E aí quando todo mundo chega em casa e coloca as compras para dentro, eu tinha que subir 4 andares, 5, com as compras, beleza? Eu tinha que subir, e várias vezes, não é isso? Até levar tudo lá para cima. Aí quando eu chegava lá, minha esposa estava muito mais exausta do que eu, cuidando do meu filho, que meu filho dava trabalho pra caramba, ainda dá, mas mas ele chorava muito. Aí chorava, moleque chorava o tempo todo. Aí a gente tinha que, aí eu tinha que dar uma atenção pro meu filho. E eu cansado, aí pegava ele no colo, aí ficava andando num corredor assim. Eu morava num apartamento de 36 metros quadrados. Você não faz ideia do que é isso, um apartamento de 36 metros quadrados. É muito pequeno, com 2 quartos, 36. Parece que, sabe, só um gênio da arquitetura para projetar aquele apartamento lá em São Gonçalo. E eu ficava num corredorzinho assim, de 2 metros, andando de um lado para o outro, para o moleque parar de chorar e minha esposa poder dormir. E aí depois a gente encarar a rotina da madrugada toda. Cara, era brabo demais. Isso é cansaço. O resto é tranquilo. Beleza? Aí olha só, a gente vai falar de um texto em que Deus vai falar com a gente sobre essa parada do cansaço. Só que esse texto está lá em Isaías. Você sabe o que está acontecendo no livro de Isaías? Já leu Isaías? Você já ouviu falar no nome de Isaías, pelo menos? Isaías é o seguinte, galera. Isaías é um livro que fala sobre Israel que tem abandonado a Deus. Israel abandona Deus e começa a buscar uma opção de ídolo, uma opção de estátua, uma opção de religião que não tem nada a ver. E essa galera tem que ficar fazendo muita coisa para esses deuses nessa religião. Sabe, a religião que é cansativa, trabalhosa. Cara, Jesus veio trazer para a gente uma vida leve. Jesus veio trazer para a gente o oposto daquilo que a religião traz.
Mas Israel não queria isso. Israel buscou o mal e buscou a idolatria. Porque, olha só, é uma parada estranha a gente estar aqui, não é não? Primeiro, tem um cara estranho falando contigo. Segundo, a gente está num lugar que não tem imagem, assim, tem um telão, mas imagem assim de Deus que eu estou falando. Tipo assim, olha só, a gente está nesse lugar e a gente está falando com Deus, cara. E ninguém está vendo Deus aqui. É muito mais fácil a gente fazer uma estátua. É muito mais fácil a gente fazer um negócio e dizer, pô, olha para ali que Deus está ali. Então, para Israel, era muito mais cômodo você fazer uma estátua de uma divindade lá e você pegar uma parada e atribuir aquela divindade. Parecia que aquilo ali era mais palpável. Quando você lê o Salmo 115, o Salmo 115 está escrito nesse contexto aqui. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque eles têm ídolos e os ídolos deles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm braços, mas não podem tocar nada. Que aqueles que adorem esses ídolos se tornem como eles, como os ídolos, ou seja, pessoas que não têm vida. A gente ama um Deus vivo, a gente ama um Deus que fala conosco, e a doideira que a Bíblia explica para a gente é o contrário disso tudo. Então, se uma estátua tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, o nosso Deus não tem boca, nosso Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus não tem boca, mas Ele fala. Deus não tem ouvidos, mas Ele ouve. Deus não tem olhos, mas Ele vê. A Bíblia às vezes traduz com esses elementos para a gente, para que a gente possa entender alguma coisa de Deus, porque realmente é muito difícil entender a figura de Deus. Então Israel se acomodou naquela parada de ver uma imagem, de ver alguma coisa, de fazer um ritual. Outra coisa que é muito estranha no cristianismo, talvez o mais estranho do cristianismo seja isso. O cristianismo diz que a gente é salvo, mesmo sem ter feito nada para a nossa salvação. Isso é estranho, porque a gente quer ser salvo por alguma coisa que a gente faça, seja pelo nosso dinheiro, seja pelo nosso esforço, seja pela nossa própria vontade, seja pelo nosso trabalho, seja pela nossa bondade, seja pela nossa caridade, seja por qualquer coisa. Mas o cristianismo diz o contrário. Somos salvos pela graça somente. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então até aquilo que a gente apresenta para Deus foi dado por Ele. A gente não é dono de nada. O cristianismo é maravilhoso por isso. Então eu posso ser um filho maravilhoso, que isso não vai me garantir a salvação. Eu posso tirar nota boa, mas isso não vai garantir a minha salvação. Eu posso vir aqui sexta após sexta, e isso não vai garantir a minha salvação. O que garante a minha salvação é o meu coração tendo sido alcançado por esse Deus gracioso. Ele me dá esse presente de graça e diante dele eu tenho a salvação. E se eu recebo a salvação por aquilo que eu não fiz, não há nada que eu faça que possa me tirar da presença desse Deus. Se eu recebo sem ter feito nada, eu não posso fazer nada para sair da presença dele, eu não posso fazer nada para começar a desmerecer aquilo que ele fez por mim. Só que Israel não estava entendendo isso. E aí a gente tem 39 capítulos de Isaías, gritando para o povo: se arrepende, vocês estão no caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado. Deus vai julgar essa nação, Deus vai julgar esse povo. E a gente vai ver o rei lá Ezequias fazendo errado também, chamando os babilônios para ver o reino dele, para terem inveja dele. E aí os babilônios vão olhar para aquele reino e vão dizer: pô, tem muita riqueza aqui, isso seria bom se fosse nosso. E aí a Babilônia vai voltar para invadir aquele lugar, para tomar conta daquele lugar. Esse é o contexto desse momento. E a gente vai ler a virada de chave
do texto de Isaías, que é o capítulo 40. Então, Isaías pode ser dividido em duas partes. Do 1 ao 39, se arrependam, vocês estão caminhando para o lugar errado. Vocês estão se esforçando e gastando as suas forças à toa, jogando a vida de vocês no lixo. E agora a gente vai ter a virada de chave em Isaías 40. Por favor, leia aí comigo, 30, 31. Diz assim a palavra de Deus: os jovens se cansam e se fatigam, ficam exaustos. Tradução: e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém e amém. Esse texto foi o texto que a galera do Kids memorizou semana passada aí. As criancinhas, meus filhos, estavam memorizando esse texto. Aí eu pensei, poxa, é o texto que eu vou pregar para os adolescentes. Primeira lição desse texto. Anota aí no seu coração, Nossas forças podem ser renovadas em Deus. Você está cansado? Sua força pode ser renovada em Deus. Somente em Deus pode ser renovada. Então, não confie em nada que não seja Deus para renovar sua força. Às vezes a gente está cansado, a gente pensa assim, vou para a praia. Né? Vou para Itacoatiara. Pô, estou cansado, cara. Vou para Itacoatiara, vou ficar lá. Estou cansado, vou fazer uma viagem. Pô, estou cansado, vou comer a sobremesa. É que eu penso sempre em sorvete. Já falei tomar sorvete. Eu gosto de sorvete, pessoal. É coisa que, para mim, é coisa maravilhosa. Pô, vou comer aquela sobremesa que eu curto. Vou assistir a série que eu gosto. Então, eu estou cansado, eu vou fazer coisas das quais eu gosto. Só que a palavra de Deus vai dizer para a gente que a gente deixa o nosso cansaço a partir do momento em que a gente confia em Deus, a gente se aproxima desse Deus. Uma parada que seria bonita você pensar, o verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse texto pode ser traduzido, em vez de esperar, descansam. Algumas traduções são assim. Então olha só que coisa, mas os que descansam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Os que descansam em Deus, correm e não se cansam. Pô, como que eu posso descansar se eu não fico cansado? Então, pelo fato de você não ficar cansado, que você pode continuar correndo. Essa que é a parada que a Bíblia está querendo traduzir para você. Saca só, a vida é cansativa, as tarefas são também, principalmente quando a gente não tem uma esperança de ser salvo, quando a gente não tem a quem recorrer, principalmente quando a gente não tem um lugar para carregar nossa energia. Sabe onde você carrega? A energia do seu coração, a vitalidade, a esperança da vida eterna, aquilo que é realmente verdadeiro, é somente em Deus. Agora está na moda carro elétrico, bicicleta também, não é isso? Pô, eu vi um cara que comprou um carro elétrico, aí ele estava dizendo, cara, eu comprei um carro elétrico, mas aí agora eu tive que trocar a fiação toda da minha casa. Que o vendedor do carro elétrico falou que ele ia economizar. Aí ele teve que trocar a fiação toda da casa dele, porque quando botou aquela tomada daquele troço, quase pegou fogo no relógio dele. Aí ele teve que gastar mais 5 mil para trocar a fiação da casa, um negócio inesperado. Como que você carrega um carro elétrico? Você coloca na tomada lá, dentro da amperagem lá, da voltagem correta. Eu não entendo nada disso, hein? Estou falando amperagem, voltagem. Parece que eu entendo, não sei. Bota lá para ver se não pega fogo e a parada carrega. Como é que você carrega seu celularzinho? Provavelmente você tem um carregador, alguma coisa lá que, né, seja por indução, seja pelo que for, você tem que ter algum meio para carregar. Como é que você renova as suas forças? Quando você se aproxima de Deus, quando você espera em Deus. E aí, nesse sentido, você pode ser renovado. Cara, você pode ser um jovenzinho de 15 anos e está aqui, e está totalmente cansado daquilo que a vida te apresenta
todos os dias, mais se você se aproximar de Jesus Cristo. Olha só que parada maneira, eu sempre lembro nessa passagem daquilo que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, em que ele vai dizer assim, ó, venham a mim vocês que estão cansados. É o mesmo convite que Deus está fazendo para o povo. Ó, venham a mim vocês que estão cansados. Até um atleta profissional, até um atleta de alto rendimento, até esse atleta pode cansar. Mas quem espera no Senhor renova as suas forças. Eu acompanho uma menina holandesa que corre nas mídias sociais. O nome da garota é Femke Bol. Pô, a garota é recordista mundial, tudo mais. Muito maneiro. E aí, ela se cansa, ela mostra o quanto que é dolorido ali você fazer aquela atividade física, você permanecer como atleta de alto rendimento. Parece que essa galera que é atleta de verdade, que não somos nós ou na maioria, né? Tem alguns aí que são atletas. Mas parece que essa galera convive com dor o tempo todo. É a rotina, beleza? O cansaço chega ao extremo. Até uma pessoa que tenha um corpo muito próximo do máximo que ela pode alcançar, até uma pessoa que tenha um físico muito bem preparado, até essa pessoa se cansa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Poxa, e olha que comparação bonita que a Bíblia vai fazer. Ela vai dizer que a gente vai subir como se a gente tivesse asas. Então, sabe do que está falando? Do momento em que você está na presença de Deus. Então, quando você, na sua casa, que pode ser aquele apartamento lá de São Gonçalo de 36 metros quadrados, quando você se ajoelha naquele lugar, cara, você sobe com asas como águias. Parece que você está diante de Deus no céu. E a sua vida é renovada, e a sua esperança também, e seu coração também é renovado. E aí você começa a correr um tipo de corrida sem se cansar. Outra parada que o Novo Testamento mostra pra gente é que a Bíblia compara a nossa caminhada de fé, a gente como crente, caminhando até o último dia da nossa vida, como uma grande corrida. Você já correu alguma corrida na sua vida? Tem alguém aqui que já correu alguma corrida aí? Não precisa ser campeão, não, beleza? Mas, sei lá, 5 quilômetros que seja, alguém... Gente, vocês não estão... vocês não estão fazendo exercício, não? Uma vez, eu estava com o objetivo de correr 15 quilômetros para que fosse aquela corrida de São Silvestre. Eu não fui para São Paulo correr São Silvestre, não. Não tinha dinheiro. Então, mas eu tinha... vida, graças a Deus, e existem as ruas liberadas. E aí eu calculei assim, vou correr 15 quilômetros, porque vai ser como se eu estivesse correndo a São Silvestre. E aí eu comecei a treinar para fazer aquela parada. Cara, aí quando eu me senti, pensando assim, vou fazer, hoje eu vou fazer, depois de treinar bastante, hoje eu vou fazer 15 quilômetros. Cara, eu não consegui, de jeito nenhum. Não sei, sabe, tem um negócio que aí quando você calcula assim, vou correr 15, aquilo vai travando a sua cabeça na hora da corrida. Na minha playlist ainda tocava essa música aí, eu vou parar tudo, cara... Aí eu já não estava aguentando mais correr, aí entrava nessa música assim, eu vou parar tudo. Aí eu ficava, vou parar. Não tô aguentando. Aí a música ainda falava, eu quero a melhor parte. Eu quero a melhor parte, eu vou desistir da corrida. Só que aí teve um dia que eu fui despretensiosamente correr, sem calcular. Vou correr e vou ver o que vai dar. Cara, eu comecei a correr e eu não me cansava, e foi um negócio impressionante. Eu consegui fazer 18 quilômetros naquele dia de corrida, que é uma parada... Aí eu passei a São Silvestre em 3 quilômetros assim, e fiquei, meu Deus, como que eu consegui isso? Cara, como que a gente consegue correr a corrida da fé? A São Silvestre, meus irmãos, é só treinar, qualquer um consegue fazer essa parada, sem desmerecer lá o cara que ganha, ninguém consegue fazer igual a ele não, só ele, mas completar, qualquer um consegue. Agora, quem consegue correr a corrida da fé?
Quem consegue correr a corrida da fé até o final? E no final das contas, você está correndo a corrida da fé agora. Olha só que doideira que a Bíblia está falando para você. Você está sentado aí, não está? Pô, seu coração não está naquele batimento de corrida, você não está gastando caloria nenhuma, você está tranquilão, está até um friozinho, né? Você está de casaco. Só que é isso que a Bíblia está falando, que é correr até o final sem se cansar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm a corrida da fé até o final e não se cansam. Mas para isso você tem que esperar em Deus. O que faltava para Israel aqui? Esperar em Deus. Israel queria respostas rápidas. Esse texto vai dizer para a gente também que em Deus existe algo de espera. Meus irmãos, quantas vezes eu orei por uma opção de coisa que não aconteceu? Quantas vezes eu orei precisando do milagre na sexta-feira, e eu na quinta-feira orando pelo milagre da sexta que não aconteceu? Inúmeras vezes. Uma vez eu estava numa eu tive crise de ansiedade e de pânico. E aí, cara, eu tive aquela crise, fiquei mal pra caramba. E aí, logo depois da crise, a médica falou para mim assim: Clóvis, você tem que ter um hobby. Atividade física também, né, no negócio da corrida. Você tem que ter um hobby. Aí eu, hobby? O que eu vou fazer, né, de hobby? Era pandemia ainda. Aí não existia hobby para mim. Aí eu pensei, cara, o que é mais barato? Vou plantar. Aí peguei uns matos lá, comecei a cuidar daqueles matos lá e comecei a plantar. Aí eu estava tentando me livrar da crise de pânico. Aí eu peguei uma faca, comecei a furar um negócio lá que eu tinha que plantar, só que se você não fura o troço, a água acumula, apodrece a raiz da planta. Aí eu fui querer furar, só que eu fui tolo, na pressa, em vez de esquentar o material, né, o metal para furar o plástico, eu fui furar na marra. Aí nessa que eu fiz assim, a faca subiu e minha mão desceu. E aí, cortei. Mas cortei bonito. Achei que eu tivesse já, né, decepado a mão. Cara, no meio de uma crise de pânico, eu dei uma facada na minha própria mão. Fui para o hospital na emergência, sangrando. Aí pedi carona para o meu irmão. Aí, meu irmão foi me levar. Cara, meu irmão parou num sinal, cara, vermelho, eu com a mão sangrando, e ele parou no sinal. Eu falei, o que você está fazendo no sinal, cara? Fura esse sinal, fura esse sinal. Ele, não, mas o sinal está vermelho, minha mão sangrando, eu sentindo uma dor que nunca senti na vida. Aí ele finalmente resolveu furar o sinal e, pastor, furou o sinal, beleza, estava com a mão sangrando, julgue aí você da sua maneira. E que Deus me julgue também e me perdoe. Aí cheguei lá, cara, na emergência, aí costuraram minha mão, fiz a operação, cirurgia, não sei o quê. Cortei nervo, cortei tendão, cortei tudo que eu tinha direito. Meus irmãos, esperar no Senhor é esperar o tempo dEle. Beleza? E nem sempre vai ser daqui a uma semana que a parada vai se resolver. Nem sempre a sua crise vai se resolver daqui a um mês, daqui a 6 meses. A gente não faz ideia de quanto seja. Uma coisa que eu aprendi também na caminhada da fé é o seguinte: a gente está com uma crise horrível agora. Eu costumo agora ficar tranquilo, porque amanhã aparece outra. Agora sim, meu amigo. O caos, beleza? A tempestade lá fora. E eu penso assim, não, está tranquilo, daqui a pouco vai ter outra crise também, essa já vai ter passado. E a vida vai seguindo nesse sentido. Israel queria respostas rápidas. E naquela promessa de respostas rápidas, Israel fazia sacrifícios para aqueles deuses, Israel fazia oferta para aqueles deuses, se ajoelhava diante daquelas estátuas. Parecia que aquilo tinha um retorno promissor, rápido, curto prazo. Porque esse tipo de divindade é uma divindade que você controla. Saca só, em toda idolatria, no fim das contas, você controla a divindade. Sabe qual é o problema do cristianismo? É a divindade que te controla, é Deus que está no controle, não sou eu. Gostaria que muita coisa fosse diferente do que é, mas é Ele que está no controle. E eu não controlo o coração de Deus.
Eu não posso fazer carinha de choro e ele nem carinha de anjo, igual, né, aquela novelinha, carinha de anjo, e ele vai me dar o que eu peço. Não, cara, é na vontade dele, é no coração dele, é no resultado dele, é na certeza dele. É assim. Pô, esse texto é maravilhoso. Meus irmãos, eu me amarro nesse texto. Esse texto é top. Olha só a segunda lição desse texto. Em Deus temos esperança de salvação. Em Deus. E aí no final das contas, Deus está chamando Israel de volta. Está falando, olha, vocês estão gastando o tempo de vocês com bobagem. Vocês estão perdendo tempo cuidando da aparência de vocês, como se isso fosse um ídolo. Vocês estão achando a resposta dos outros em relação à vida de vocês, como se isso fosse um ídolo. Você está perdendo a sua vida nessa parada. Se um amigo seu diz que você é feio, se um amigo seu diz que seu nariz é não sei o quê, você fica cheio de problema. Qual é a importância do pensamento e da consideração dessa pessoa? Zero. Beleza? O que vale é você diante daquele que criou a sua vida e seu nariz do jeito que é, e você do jeito que você é, aquele que te criou e criou todas as galáxias, diz que a forma como ele te criou é excelente. Excelente, maior do que todas. Você já viu alguma beleza natural, pô, maravilhosa? Essa semana, meu condomínio ali é tipo um zoológico, cara. Eu vejo uma opção de bicho o tempo todo. Mas essa semana a gente viu uma arara. Arara linda, um bicho lindo que estava. E eu pensei, olha só, Deus criou esse bicho lindo. Contudo, a Bíblia diz que nós, seres humanos, nós somos a excelência da criação. O máximo daquilo que Deus fez foi você, com seu jeitinho, seu cabelinho, seu narizinho, da sua corzinha. Foi assim. Tem algo mais especial do que isso? Então, queridos, vocês estão transformando coisas que não valem nada em ídolos. Hoje meu filho falou para mim assim, pai, por que as pessoas colocam uma cruz assim no carro? E eu falei para ele, meu filho, é porque elas acham que colocando aquela cruz no carro, a cruz vai proteger elas de algum acidente. Só que sabe o que é aquela cruz? Se for de madeira, é uma madeira igual qualquer outra, que serve para virar um palito de fósforo ou qualquer objeto de dentro da casa, um violão, uma vassoura. E aquela madeira não protege ninguém de nada. Por isso a gente confia em Deus, o Deus que é todo poderoso, e Deus é tão grande e tão acima de tudo que Ele é invisível. Porque se eu o visse, Ele estaria preso em algo. E esse Deus todo-poderoso é aquele que vai cuidar da nossa vida. E se Ele disser que a gente vai ter que sofrer um acidente, a gente vai sofrer. E no final das contas a gente vai confiar nele. Por quê? Porque nele a gente renova a nossa força. E aí ele entendeu claramente. Meu irmão, minha irmã, entenda isso claramente. Se você passar nessa faculdade de medicina, se você passar nessa faculdade de medicina e o seu coração não estiver em Jesus Cristo, isso vai ser um inferno na sua vida. Grande derrota você vai ter. Grande derrota você vai ter. Se você passar no vestibular dos seus sonhos, na carreira dos seus sonhos, se você for o militar mais bem sucedido, se você passar num concurso público, se você ganhar a medalha de ouro em Abu Dhabi, no ADCC, no jiu-jitsu, se você for o melhor guitarrista de todos, o melhor baixista de todos, e seu coração não estiver em Jesus Cristo, naquele que é o único que te liberta, naquele que é o único que te conhece como você é, naquele que é o único que te ama, mesmo te conhecendo como você é, você vai estar perdida, e perdido para sempre. Deus tem gritado no nosso ouvido isso todos os dias. Há esperança de salvação. Deixe os ídolos de fora. Pare de perder seu tempo, suas forças, se cansando com aquilo que é passageiro e totalmente inútil. Invista naquilo que vem do alto, naquilo que vem do céu. Viva uma vida de oração, viva uma vida de conhecer a Jesus Cristo. Você foi criado para isso.
Eu me lembro de um menino que cantava, que ele dizia isso: Senhor, não... É um menino famoso, não é daqui não, assim, né? Que a gente não é famoso, tem um menino famoso. E aí ele falava assim: eu não nasci para ganhar dinheiro, eu não nasci para encher lugares de pessoas, eu nasci para te conhecer. Exatamente isso. Você não nasceu para passar no vestibular, você não nasceu para ser médico. Você pode ser médico, você pode passar no vestibular, isso é ótimo. Eu fiz vestibular também, gente. Olha, eu estudei bastante também, não sou contra estudo não. Eu boto meu filho para estudar lá. Contudo, você nasceu, sabe, o maior propósito da sua vida? O maior propósito da sua vida é conhecer aquele que te ama, a ponto de, te conhecendo, ter entregado a própria vida como sacrifício no seu lugar, assumido a sua dívida. Esse foi Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida para que você pudesse ser alcançado por Deus. Jesus Cristo deu a vida dele, derramou o sangue dele e viveu uma morte terrível para que você pudesse ser livre nele e sem nenhum tipo de idolatria, sem nada que agarre o seu coração e colhe o seu coração e seja pegajoso no seu coração e afete o seu coração a ponto de você não olhar para ele. Nada disso. Ele livrou o seu coração disso tudo, para que você olhe para ele finalmente, sem ídolos, e você descanse. E aí, aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor pastor, não sou o melhor aluno, não sou o melhor professor, não sou o melhor nada. Contudo, eu espero em Deus e Ele vai renovando a minha força a cada dia. E nessas horas eu subo com asas como águia, parece que eu estou no céu. Começo a correr e não me canso. Até quem é jovenzinho igual a vocês pode perder o vigor, pode tropeçar e cair. Mas quem espera no Senhor é diferente. Única aplicação desse texto: espere no Senhor. Como que a gente espera no Senhor? A gente coloca a nossa vida diante dEle. A gente ora assim: Senhor, que seja a Tua vontade e não a minha. Senhor, que seja o melhor para a minha vida se apegar à Tua. Senhor, se esse namoro, se esse propósito, se esse caminho for algo que me afaste, que o Senhor afaste esse namoro, esse propósito, esse caminho dos meus caminhos, da minha vida. É assim que a gente ora e confia somente na força dEle. No final das contas, é isso. Olha só que coisa maneira. No verso 29, vou voltar, no verso 28... diz assim, desse mesmo trechinho, para a gente finalizar: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Fatiga é ficar exausto. O que o texto está dizendo para a gente? Será que você não sabe que existe alguém que não se cansa? Então, a única forma da gente não se cansar nessa corrida é ficando perto daquele que não se cansa. Todo dia que eu deito na minha cama, meus irmãos, eu me lembro que eu durmo, eu sou fraco, eu sou falho, sou totalmente dependente, eu não consigo, eu sou incapaz. Existe, contudo, aquele que não dorme nunca. Tem alguém que não dorme. Isso nos faz diferentes de Deus. Tem alguém que não dorme. Tem alguém que não dorme. E por isso eu posso dormir em paz. Tem alguém que não dorme. É aquele que não se cansa. É aquele que guarda a minha vida para sempre. Uma vez eu quis ficar olhando para o meu filho sem dormir, porque ele estava engasgando, não sei o quê. Mas teve uma hora que eu dormi e Deus cuidou do meu filho. É assim que tem que ser, beleza? Meus irmãos, te convido, entregue a sua vida a Jesus Cristo, entregue, não busque as riquezas desse mundo, são coisas passageiras das quais você vai se arrepender. Busque o coração de Jesus Cristo, nele você encontra descanso, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa.
Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode se aproximar de você. Você poderia ter nos expulsado da tua presença, mandado a gente embora. Mas não, o Senhor nos chama para perto, Senhor, assim como você chamava aquele povo. Nos chama para perto, Senhor, trata do nosso coração. Limpa toda a idolatria do nosso coração. Que a gente não perca tempo, nem energia, nem se canse com coisa inútil. Mas que a gente busque o seu próprio coração, te conhecer, Senhor, através dos momentos que a gente tem contigo, meditando na tua palavra, buscando a tua palavra em oração, nas reuniões de oração, no meio dos cultos, dos louvores. Nos ajude, Senhor, para que o seu coração seja encontrado, já que o Senhor mesmo encontrou o nosso próprio coração. A gente te louva por isso e te agradece. Senhor, salva pessoas aqui nessa noite, Senhor, que a palavra tenha ficado no coração dessas pessoas, a ponto delas se entregarem a você. Em nome de Jesus, amém.